Muito boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula de teoria de controle. E vou compartilhar a tela aqui com vocês. Hoje falaremos sobre solução de um sistema linear. Novamente quero agradecer aqui ao professor Felipe de Souza, que ele propiciou aí o fornecimento desse material muito bem feito dele, que nós estamos utilizando nessas nossas aulas. Então, muito obrigado, professor Felipe de Souza, da Universidade da Beira Interior, em Portugal. Então, solução de um sistema linear, vamos falar hoje sobre isso. Então, vamos iniciar aqui com a primeira definição. Essa definição aqui de G, o que é essa G, que é a função de T e de um parâmetro tal. É uma matriz, essa matriz G de T e de tal, é uma matriz cujos elementos dessa matriz, os elementos são G minúsculo e J, também função de T e de tal, são as respostas na iésima saída às entradas. Essas entradas seriam impulsos aplicados nas j-ésimas entradas. Então, essa matriz é constituída de elementos, cada elemento pode ser uma submatriz G e J de T e de tal, onde cada submatriz, cada elemento dessa matriz G maiúsculo representa resposta na iésima saída, quando a entrada é um impulso unitário aplicado na j-ésima entrada. Então, se a matriz G maiúsculo de T e tal é conhecida, então podemos achar a saída y ponto através da equação 5.3, que é repetida aqui nesta linha. Então, a saída y em qualquer instante do tempo é nada mais, nada menos que a integral de menos infinito até mais infinito. Nós estamos aqui variando o parâmetro tal, integrando ele de menos infinito até mais infinito. E qual é o integrando desta integral? É o produto desta matriz G de T de tal, vezes o de tal. O de tal é a nossa entrada, G de T e de tal é exatamente essa matriz, cuja cada elemento é a resposta na iésima saída ao impulso na j-ésima entrada. Bom, agora, vamos aqui restringir um pouco mais a nossa situação. Suponha que o nosso sistema seja linear, causal, invariante no tempo e relaxado em t igual a t0. Então, esta expressão 5.3, ela vai ser alterada. Nesse caso aqui, a g de t e tal, ela passa a ser igual a g de t menos tal. Ela vai haver uma pequena alteração aqui na matriz G maiúsculo. Então, substituindo o G de T e de tal por G de T menos tal, nós teremos que a saída, em qualquer instante do tempo, ela é integral de T0 até T de G de T menos tal, o de tal de tal. Se, além disso, o sistema for relaxado em T0 igual a zero, então podemos usar a função de transferência G tilde S, onde G tilde S, essa função de transferência, G tilde S é transformada aqui, um pequeno erro,
é a transformada de Laplace e não a transformada inversa de G de T. E assim, vamos achar Y a saída em qualquer instante no domínio S. No domínio S da variável S de Laplace, a saída será dada como produto de duas funções no domínio S, né? Essa G-til de S, que é a transformada de Laplace de G de T, vezes U de S. E conhecendo essa saída, por exemplo, conhecendo a entrada, conhecendo o G-til de S e, portanto, conhecendo a saída Y de S, no plano S, eu posso, obviamente, fazer transformada inversa desta equação para obter Y de T, que é a transformada inversa de Y de S. Agora, iremos achar uma expressão para a equação dinâmica 6.3, 6.4, que aqui nós vamos denominar de 7.1 e 7.2. Então, vamos achar a expressão, a solução para essa equação dinâmica. Foi dado em aulas anteriores e voltamos aqui. Nossa expressão, nossa equação de estado dinâmica é dado por 7.1, 7.2, e é igual a x.t igual a de t vezes x de t mais b de t vezes u de t, x de t0 igual a x0 e y de t igual a c de t vezes x de t, onde x de t, todo mundo sabe, aqui é o vetor de estado, né? Então, a solução dessa equação é x de t, o estado ele vai depender de t, ele depende de t0, depende de x de t no instante t0 e depende, obviamente, da entrada U. Sendo assim, usaremos a notação x de t desta forma. Como x de t, o estado, ele depende de todos esses parâmetros e variáveis. Então, obviamente, x de t será escrito desta forma. X de t será uma função φ. Essa função φ é função de t, de t0, de x0 e de u. Para representar a solução de 7.1, quando x de t0 igual a x0 e a entrada u é aplicada no intervalo aberto em t0 e fechado no infinito. Aqui acho que também tem um erro, mas seria aberto no infinito. Solução do sistema homogêneo. Muito bem. O que seria o sistema homogêneo? O sistema homogêneo esse é o sistema nosso. Homogêneo significa quando a entrada é nula. Então, nós temos apenas x ponto de t igual a de t vezes x de t. Este é o sistema homogêneo. E vamos procurar uma solução para esse sistema homogêneo. E para isso anunciamos aqui o teorema 1. O conjunto de soluções desta equação 7.3 forma um espaço vetorial de dimensão n. Este é o primeiro teorema, teorema 1. Conjunto de soluções desta equação x 7.3, ela forma um espaço vetorial de dimensão n. Exemplo, suponha esse sistema homogêneo, x ponto de t igual a de t vezes x de t. No caso aqui, a de t é dado por essa matriz 2 por 2, constituído da primeira linha 0, 0, a segunda linha t, a variável t, e 0. A de t, que seria essa matriz, é uma matriz 2 por 2,
e, portanto, o estado desse sistema, x de t, é o estado, ele tem dois componentes, um estado de dimensão 2. Pelo teorema 1 acima, pode-se achar duas soluções linearmente independentes. Uma possibilidade é escolher x1 de t e x2 de t conforme está aqui. Essas duas soluções, elas são linearmente independentes. O que significa isso? Só falando rapidamente. Se eu pego as duas soluções, multiplico por α1 e multiplico por α2, somo o resultado disso. Tem que dar, se der o vetor nulo, e os únicos α1 e α2 que resolvem esse sistema, α1 e α2 igual a zero, α1 igual a α2 igual a zero, então significa que essas duas soluções são linearmente independentes. É o caso disso aqui. Observe que ambos, x1 de t e x2 de t, são soluções do sistema homogêneo. Se eu substituir x1 de t e x2 de t aqui, nessa expressão, fizer as contas, dá exatamente x ponto de t. Então, se eu substituir x1 de t aqui, fizer o produto, vai dar x1 ponto de t. Se eu substituir x2 aqui, fizer o produto, vai resultar x2 pontos de t. Então, são soluções então do sistema homogêneo, além disso, são também linearmente independentes devido ao fato daquilo que eu andei explicando aqui, né? Exemplo 2. Vamos pegar esse exemplo agora aqui, ó, x ponto de t igual a 0, x de t, a matriz nula aqui, ó. De 0 é uma matriz n por n de zeros. Pelo teorema 1, pode-se encontrar n soluções linearmente independentes. De fato, qualquer vetor do Rn é uma solução desse sistema homogêneo e a combinação linear de qualquer conjunto de n elementos do Rn que seja linearmente independente nos dá todas as soluções desse sistema homogêneo. Por exemplo, se n igual a 2, então quaisquer dois elementos do R2 que sejam linearmente independentes nos dá todas as soluções desse sistema homogêneo. Então, aqui, x ponto de t igual a uma matriz de zeros, n por n, vezes x de t. Claramente, x1 de t e x2 de t são duas soluções desse sistema, são linearmente independentes. Logo, x de t, se eu tomar o estado como produto de um alfa que pertence aos reais, vezes x1 de t, mais um beta que também pertence aos reais, vezes o x2 de t, essa representação aqui representa todas as combinações lineares possíveis de x1 de t e x2 de t, isto é, representa o R2. Portanto, x de t expressa todas as soluções desse sistema. Definição 1, vamos definir aqui a matriz fundamental. Psi de t. Psi de t, agora, mais uma definição que estou introduzindo aqui, uma definição importante para a solução de um sistema linear, que é a definição de matriz fundamental do sistema homogêneo. Vamos lá, x ponto de t igual a t de xt, e vamos definir a matriz fundamental psi de t. É qualquer matriz n por n, cujas colunas, matriz fundamental, são soluções linearmente independentes de 7.3. Exemplo, psi de t, se eu adotar psi de t igual a 0,1, 2t quadrado, isso aqui
é uma possível matriz fundamental para o sistema x ponto de t igual a de t, x de t do exemplo 1. Outra matriz fundamental possível seria esta aqui, y de t, 0, 1, 2, 4 mais t quadrado. São duas soluções linearmente independentes do sistema homogêneo. Por isso, se eu adotar essas duas soluções como colunas de uma matriz 2 por 2, isso é uma possibilidade de matriz fundamental. No entanto, a matriz 4, 2t quadrado, menos 2, menos t quadrado, não é matriz fundamental, porque embora duas colunas sejam soluções do sistema homogêneo, elas não são linearmente independentes, né? Essas duas soluções aqui, se eu multiplicar a primeira por α1, somar com a segunda multiplicado por α2, para dar o resultado nulo, eu vejo que o α1 e o α2 não serão obrigatoriamente zero. Existe outro valor para α1 e α2, indicando que essas duas soluções não são linearmente independentes. Por outro lado, essa psi de t, onde eu tenho aqui a primeira coluna, o x1 de t, e a segunda coluna, o x2 de t, é uma possível matriz fundamental para o sistema x ponto de t igual a 0 xt do exemplo 2, quando n é igual a 2. Na verdade, qualquer matriz 2 por 2, cujos elementos psi e j pertencentes aos reais, isto é, sejam números reais, com duas colunas linearmente independentes, é uma matriz fundamental desse sistema. Equivalentemente, qualquer matriz psi de t 2 por 2, tal que o determinante de psi de t diferente de zero, é uma matriz fundamental do sistema homogêneo x ponto de t igual a 0 xt do exemplo 2, quando n é igual a 2. Para o caso em que zero é a matriz n por n de zeros, qualquer matriz psi de t n por n com n colunas linearmente independentes é uma matriz fundamental deste sistema. Ou, equivalentemente, qualquer matriz psi de t n por n, tal que determinante psi de t diferente de zero, é uma matriz fundamental do sistema. É fácil verificar que se psi de t é uma matriz fundamental do sistema, que sistema é esse? X ponto de t igual a de t vezes x de t, é o sistema 7.3, sistema homogêneo. Então, se psi de t é a matriz fundamental, então psi de t satisfaz a equação 7.4, ou seja, psi ponto de t igual a de t vezes psi de t. Veja que a matriz fundamental ela tem a mesma dinâmica da equação anterior. E psi de t0 é uma matriz de coeficientes reais não singular, isto é, determinante de psi de t0 é diferente de zero. Na realidade, temos os seguintes resultados. Teorema 2. Psi de t é uma matriz fundamental de 7.3, se somente se psi de t satisfaz 7.4 para todo t e 7.5 para algum t0. Se psi de t é uma matriz fundamental, teorema 3 agora, então psi de t0 é não singular para todo t0 pertencente ao intervalo aberto e menos infinito, aberto e mais infinito. Com o resultado do teorema 3, sabe-se que a inversa de psi no instante t0 existe para todo t0. Portanto, pode-se definir a matriz de transição
de estado ou a matriz de transição simplesmente do sistema com uma matriz φ de t e t0. Então, definição 2. Matriz de transição φ de t e t0 do sistema homogêneo 7.3, φ de t e t0 é igual a psi de t vezes a inversa psi de menos 1 em t0 para todo t0 pertencente a intervalo aberto menos infinito, aberto e mais infinito. Então, a matriz de transição tem esta propriedade, né? Eu pego a matriz aqui, que é chamada de matriz fundamental, no instante t qualquer, multiplicar pela inversa da matriz fundamental no instante t0, e isso é a matriz de transição de estado no instante t, dependente de t e dependente do t0. Então, a matriz de transição φ t0 de 7.3, esse é mais um teorema, teorema 4, está dizendo que essa matriz tem essas propriedades. Ela é única. Ela depende apenas de A de t. Não depende da escolha da matriz fundamental φ de t. Então, embora você possa, psi de t, quer dizer, você possa ter várias matrizes fundamentais, né? Como já vimos, pode ter várias matrizes fundamentais. A matriz de transição de estados, ela é única. Ela vai dar sempre as mesmas, qualquer seja a matriz fundamental que você escolha para fazer essa operação, vai resultar uma única matriz de transição. Então, ela não depende da escolha da matriz fundamental. Esse resultado segue do fato que duas matrizes fundamentais de 7.3, quaisquer, psi de t e psi' de t, satisfazem esta expressão aqui, psi' de t vezes p da psi de t para algum p inversível. Propriedades da matriz de transição. A φ de t e t, quando t0 é o próprio t. Então, isso aqui é a identidade. Inversa da matriz de transição em t e t0, ela é a matriz fundamental em t0 multiplicado pela inversa da matriz fundamental em t, que é igual à matriz de transição em t0 e t. A matriz de transição no instante t2 e t0 é igual ao produto de duas matrizes de transição em t2 t1 e t1 t0 para todo t, t0, t1, t2 pertencente ao intervalo aberto menos infinito, aberto em mais infinito. Então, a interpretação dessa terceira propriedade é que φ, que é o modo de designar um estado, né? Estou designando por φ em T2, T0, x0 e 0 é igual a φ em T2, T1, aqui é o estado x0, que é um φ de T1, T0, x0 e 0 e 0. Aqui a figura aqui ilustra bem isso, por exemplo. Como o próprio nome da matriz está dizendo, matriz de transição de estados. Então, se eu
aplicar essa matriz ao estado no instante t0, eu obtenho estados futuros. Por exemplo, suponha que no instante t1, o meu estado é o x de t1, e no instante t2, o estado é x em t2. Então, obviamente, se eu quero transitar do estado x0, que é esse aqui, em x de t0, eu tenho x0. Eu pego o estado inicial, multiplico pela matriz de transição de estado, que leva do estado T0 para o estado T2. É o φ T2, T0, é a matriz de transição de estados que leva do estado x de T0 para o estado x de T2. Faço essa multiplicação, obtenho o estado em x de T2, a partir do estado inicial. E eu poderia vir por esse caminho, aplicando a φ em T2 e T0, ou poderia ir até o estado no instante T2 por este caminho aqui, Eu aplico ao x de T0 a matriz de transição de estado φ T1 T0, φ T1 T0, multiplico por x0, aí vou estar nesta posição, e aqui, essa posição é o x1, é o x em T1. Se eu multiplicar agora o x de T1 pela matriz que transita daqui para lá, que matriz é essa? É a φ de T2 T1. Então, aí eu obtenho finalmente o estado no instante T2. Exemplo 4. Tomando novamente o sistema x ponto de t igual a t, x de t, no exemplo 3, está aqui a matriz A de t, daquele exemplo, qualquer que seja a matriz fundamental psi de t escolhida, a matriz de transição φ de t, t0, será dada por esta matriz aqui. É um exemplo. Estou dizendo que a matriz de transição será essa matriz, onde ela transita do estado T0 para qualquer estado no instante T. É esta matriz que eu utilizo para fazer a transição de estados. A matriz de transição φ TT0 de 7.3 é a única solução de φ ponto TT0 é igual a de t, φ de TT0, com φ de TT0 igual à identidade. Teorema 6. Φ minúsculo de t, T0, x0 e 0 é igual a φ de TT0 vezes x0. Portanto, a matriz de transição φ de TT0 de 7.3 governa a evolução de x de t quando x de T0 é igual a x0. Ou seja, a matriz de transição φ de TT0 de 7.3 governa o estado do sistema 7.1 quando u igual a 0. Se A de t e a integral de T0 até t de A de tal de tal comutam, então esse é um outro teorema, teorema 7. Então, a única solução de 7.6 é dada por φ de t, T0 é igual a exponencial elevado a essa integral, a integral de T0 até t de A de tal de tal. Esse teorema diz que se A de t multiplicado pela integral de T0 até t de A de tal é igual à integral de T0 até t de A de tal vezes A de t, então a φ de t, T0, dada por 7.7, é a matriz de transição de estado de 7.3. Lembrando que 7.3 é essa expressão aqui, inicial, né?
é a equação de estado homogêneo. Observação importante. Quando A de T é uma matriz diagonal ou quando A de T igual a uma matriz constante independente de T, então a equação 7.8 é satisfeita. Para a equação 7.8 ser satisfeita, A de T e a integral de T0 até T de A de tal de tal, essas duas matrizes comutam. Comutar significa que eu posso trocar a ordem das duas, que o resultado é o mesmo. Solução da equação dinâmica, teorema 8. A solução de 7.1 é dada por φ de T0, x0 e U é igual a φ de T0, x0 mais a integral de T0 até T de φ de T de tal vezes B de tal de tal, onde φ de T0 é a matriz de transição de estados de 7.3, ou seja, φ de T0 é a única solução de 7.6. Se o de T é igual a zero, temos φ de T0 x0, 0 é igual a φ de T0 vezes x0, já visto no teorema 6. Se x0 é igual a zero, temos φ de T0, 0. U é igual a integral de T0 até T, φ de T de tal, B de tal, U de tal, D tal. Portanto, φ minúsculo de T0, x0, U é igual a φ minúsculo de T0, x0, 0, é um transiente ou resposta livre, mais φ de T0, 0U, que é o regime estacionário ou resposta forçada. Corolário, aqui é um corolário do teorema, a saída y de t em 7.2 é dada por y de t, c de t, φ de t, t0, x0, mais a integral de t0 até t, e c de t, φ de t tal, B de tal, U de tal, D tal. Se x0 é igual a zero, temos que a saída y de t é a integral de t0 até t, e c de t, φ de t tal, B tal, que é a nossa g de t de tal, definida em 5.7, U de tal, D tal. Solução de sistemas invariantes no tempo. Para sistemas invariantes no tempo, o A de t ele não é mais função de t, ele é uma matriz cujos elementos são constantes. Então, eu chamo A de t é uma A. B de t é a mesma coisa, é igual a B, uma matriz de constantes. C de t é a mesma coisa, uma matriz de constantes. Conforme vimos em 5.14 e 5.15. Neste caso, uma possível matriz fundamental psi de t é dado por psi de t igual a uma exponencial de a vezes t. Esse resultado segue do teorema 2, uma vez que a derivada de t de e elevado a de t é igual a vezes e elevado a de t e e elevado a de t0 são não singulares para t igual a zero. Portanto, a matriz de transição para sistemas invariantes no tempo tem a forma φ de t0 é igual a e elevado a at multiplicado pela inversa de e elevado a at0, que é igual a e elevado a que multiplica t menos t0,
que é a matriz φ, matriz de transição de estados, φt menos T0. Aliás, esse resultado também poderia ser obtido pelo teorema 7, juntamente com uma observação que o segue. Logo, φ minúsculo T0 x0 U é igual a E elevado a E, que multiplica T menos T0, isso tudo vezes x0, mais a integral de T0 a TT, E elevado a A, que multiplica T menos tal, isso tudo multiplica B, U de tal de tal. Se T0 é igual a zero, a solução do sistema linear invariante no tempo é então dada por 7.10, 7.11, e esta solução é o seguinte: x de t igual a φ minúsculo calculado em t, 0, x0 e u, que é igual a e elevado a vezes t, que multiplica x0 mais a integral de 0 a t, de e elevado a a, que multiplica t menos tal, isso que multiplica b, que multiplica o de tal, e a saída y de t é dado por c, que multiplica e elevado a at vezes x0 mais c, que multiplica a integral de 0 até t de e elevado a at menos tal, vezes b, vezes o de tal. Se x0 igual a zero, a solução do sistema linear invariante no tempo, então dada por 7.12. Y de t é integral de 0 a t, de c, que multiplica e elevado a at menos tal, vezes b. Essa matriz é a matriz G de t e tal, que é igual a G a t menos tal. Matriz que é igual a matriz resposta ao impulso dada por 7.8. Vezes o de tal. Tomando a transformada de Laplace de 7,10 e 7,11, eu tenho essa expressão aqui no domínio da variável S de Laplace, x maiúsculo de S é S vezes I, matriz de identidade, menos A, isso tudo é matriz inversa de SI menos A, vezes x0, mais SI menos A é inversa de SI menos A, vezes B, vezes U de S. Y de S é igual a C, que multiplica SI menos A inversa, vezes x0, mais C, que multiplica a inversa de SI menos A, vezes B, vezes U de S. Quando x0 é igual a zero, tem-se a matriz de transferência G-til de S. Então, eu escrevo que y de S é igual a C, que multiplica a inversa de SI menos A, vezes B, que é a matriz G-til de S, vezes U de S, conforme já havia sido obtida em 6.9. Em resumo, a solução do sistema linear invariante no tempo, x ponto de t igual a x de t mais bu de t, para x de t0 igual a x0, e saída y de t igual a c de x de t, equação 7.3, 7.14, a solução desse sistema linear invariante no tempo é dada por essas expressões aqui. X de t, que é igual a e elevado a at, aqui a matriz A aparece um exponencial de matriz aqui. Lembrando que a matriz A é uma matriz de constantes, porque o sistema é linear invariante no tempo. Aqui a matriz A multiplicada por t, e elevado a at multiplicado por x0, mais a integral de 0 a tt, e elevado a que multiplica t menos tal, b, o de tal, de tal. Lembra que agora, então esta é a parte
resposta livre, e esta parte que depende da entrada é a resposta forçada. Você precisa da soma das duas para obter o estado no instante e tempo. E a saída y de t também assim, a resposta depende da resposta livre mais a forçada. E nada mais é que o produto da matriz C, que está aqui, vezes e elevado a at vezes x0, mais a matriz C, novamente multiplicado pela integral de 0 a t de e elevado a t menos tal vezes b o de tal de tal. Note que as equações 7.15 e 7.16 acima são as mesmas que 7.10 e 7.11. Só uma pergunta aí, tá tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Não tá saí do ar ainda não, né? Então tá ótimo. Não. Exemplo 5. Sistema homogêneo de primeira ordem. Vamos lá. Suponha que eu tenho aqui um exemplo de primeira ordem, então é uma equação escalar. X ponto igual a vezes x, x0 é igual a x0, x no instante zero é igual a x0 e y é igual a cx. Então, veja que a dimensão do problema aqui é 1, por isso que tem apenas uma equação escalar. Onde A e C são constantes. Como é que A e C são constantes? Isto é, são matrizes 1 por 1. A e C são matrizes 1 por 1. Você tem uma saída, né? Y, você tem uma saída aqui, um output. Solução. Como é bastante conhecida, da resolução de equações diferenciais homogêneas de primeira ordem, x de t é igual a um x0 e elevado a at, e o y de t é c que multiplica x0 e elevado a at. Exemplo 6. É um sistema agora homogêneo, mas de ordem n. Então agora não tem mais apenas uma equação escalar, mas sim uma equação vetorial aqui. Matricial, x ponto igual a vezes x, vetor x no instante zero é dado igual a x0, onde A é uma matriz n por n, C é uma matriz Q por n, eu tenho Q saídas, Q outputs. Então, a solução para esse sistema homogêneo de ordem n é o estado x de t, que é igual a e elevado a vezes t vezes x0, e o y de t, que é c vezes x de t, mas como x de t é e elevado a t vezes x0, eu coloco isso aqui, que nitidamente é uma generalização do sistema de primeira ordem do exemplo 5. Exemplo 7, sistema de primeira ordem. Novamente escalar, x ponto igual a ax mais bu. Bom, não é mais homogêneo, porque eu vou ter uma entrada aqui que está colaborando para a resposta. Então, suponha que x no instante zero é x0 e a saída é ycx. No caso em que A, B e C são constantes, isto é, são matrizes de dimensão 1, uma matriz 1 por 1, nós temos aqui uma entrada, U é igual a uma entrada e a saída Y é uma saída apenas. Solução, também bastante conhecida da resolução de equações diferenciais de primeira ordem, x de t é x0, que multiplica e elevado a at mais a integral de 0 até t de e elevado a em t menos tal, b o de tal de tal, para x no instante zero igual a x0, e o y de t é c vezes x0 e elevado a t mais c, que multiplica a integral de 0 até t de e elevado a t menos tal,
que multiplica B, o de tal, de tal. O exemplo 8, sistemas de ordem N, um sistema de ordem N que não é mais homogêneo, ele é forçado porque tem aqui a entrada U, onde o estado no instante 0 é igual a x0 e a saída y é igual a cx. Se eu olhar, suponha que A aqui é uma matriz N por N, a matriz B, suponha que é uma matriz N por P, e a matriz C é uma matriz Q por N. Então, na realidade, eu tenho P entradas e Q saídas. Solução. X de t é igual a e elevado a a vezes t vezes x0, mais a integral de 0 a tt de e elevado a, que multiplica t menos tal, vezes b vezes o de tal, y de t é igual a c e elevado a t vezes x0, mais a integral de 0 a tt de c, que multiplica e elevado a t menos tal, tudo multiplica b, o de tal, que nitidamente é uma generalização do sistema de primeira ordem do exemplo 7. Exemplo 9. Sistema de segunda ordem. Põe o sistema de segunda ordem, x ponto igual a x mais bu, onde o A é essa matriz 2 por 2 e o U é essa matriz aqui 2 por 1. Suponha que o estado inicial também seja dado no instante t0 igual a 0, x em t0 igual a 0 é igual a x0, e esse x0 é dado 3, 3. Y é C de X mais um D de U. Como para a saída, U não estou computando a influência da entrada na saída diretamente, então a matriz D que multiplica U aqui na saída Y, ela é a matriz nula. O de T suponha que seja o degrau unitário. Então, logo, o sistema homogêneo é dado por x ponto igual a matriz 1, 0, 1 menos 2 vezes x, cuja solução é dada por x de t igual a e elevado a t vezes x0. Então, a matriz e elevado a t, onde há esta matriz, ela está aqui, multiplicado por x0, que é o estado inicial, está aqui. Ou seja, se eu faço esse produto, eu obtenho x no instante t qualquer. E esse x no instante t qualquer é este vetor x de t, vetor de estado, que depende da variável t. Primeira componente aqui é t, 3, que multiplica e elevado a t. Segunda componente é e elevado a t, mais 2 vezes e elevado a menos 2t. Isso aqui é o x1 de t, isso aqui é o x2 de t. E, obviamente, e elevado a t é a famosa matriz de transição de estado para sistema linear invariante no tempo. Aqui está o plot, o gráfico de x1 de t e x2 de t para este sistema aqui. Isso aqui, esta é a dinâmica do sistema, um sistema homogêneo. Você veja que você não está somando a parte que mais BU não existe, porque U a entrada é 0. Você está considerando a evolução do sistema apenas a parte de resposta livre. E veja bem, por ser um sistema linear invariante no tempo,
é muito simples a evolução do estado à medida que o tempo passa. É dado por isso aqui. Então, à medida que o tempo passa, vamos fazer um gráfico dessas duas variáveis aqui. A x1 e x2 está aqui, então, demonstrado nesse gráfico qual é a evolução da primeira componente e da segunda componente com o tempo. Note que se t igual a 0, eu tenho o estado inicial 3 e 3. Vamos aqui, para t igual a 0. Olha o instante t aqui igual a 0, o que eu tenho? A componente x1 é 3 e a componente x2 também é 3. E a saída y, que é igual ao produto de c vezes x para o sistema homogêneo, é dada por, se eu escolho C como essa matriz de uma linha e duas colunas, 0, 1, que multiplica x de t, então a minha saída será e de t mais 2e elevado a menos 2t. Olha isso aí, né? Acabou aquele exemplo. Vamos agora ver o sistema não homogêneo, isto é, com aquele que a entrada U de T está contribuindo para a dinâmica. Então, a resposta, como vimos, é constituída de duas partes, e elevado a t vezes x0, mais esta integral de 0 até t, de e elevado a t menos tal b, o de tal de tal. Bom, já vimos que a parte de resposta livre já tínhamos obtido ela ali. Agora vamos aqui introduzir a parte forçada, que é a integral de 0 até t, de e elevado a t menos tal. Então é só eu pegar a matriz e colocar ela aqui. Suponho que o de tal seja esse vetor aqui, 1, 0. Não, essa matriz é B, desculpa, a matriz B. 1, 0, que multiplica o de tal de tal. Se eu fizer esta integral aqui estão os passos para a obtenção dessa integral, obtenho esta aqui, obviamente eu tenho que introduzir no lugar de tal o degrau unitário. O degrau unitário, ele é o de t igual a 1 para t maior do que 0. Então, como eu estou integrando de 0 a t, o de tal será sempre igual a 1. Ou seja, resolvido então essa integral, somado com essa parte, eu tenho aqui esses dois vetores que eu devo somar para obter o estado em qualquer instante t. Está essa resposta, x1 de t e x2 de t. Note que, novamente, se t igual a 0 aqui, eu vou cair no estado inicial 3 de 3, que era o valor esperado, pois este era o estado inicial x0. Novamente, eu tenho aqui o comportamento das duas componentes do estado x1 e x2 de t à medida que o tempo passa. E a saída é dada por essa expressão aqui. Muito bem, vamos terminar por aqui essa aula 7. E vocês se mantenham aí, que daqui a pouco nós vamos retornar, tá bom?